Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Espero que ao assistir esse vídeo você esteja bem, se proteja, se resguarde, proteja as pessoas que você ama. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de História, hoje a nossa aula de número 2. O capítulo é o mesmo, capítulo 1, a partir da página 6 do seu livro didático. Gostaria que você tivesse ele em mãos para você poder acompanhar o andamento da aula e após a aula, quando tiver um tempinho, você fizesse uma leitura do mesmo para que você pudesse fazer um apanhado maior do conteúdo. Tudo bem? Então convoco vocês a fazer essa viagem pelas civilizações pré-colombianas. Quais foram elas? Foram as civilizações que na verdade já existiam aqui no continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus no final do século XV. Nós sabemos que já existiam pessoas vivendo na América. Quando os europeus chegaram aqui, o continente não estava vazio, o continente não estava desabitado, muito pelo contrário. Já haviam aqui milhões de povos nativos, oriundos do continente americano, que já viviam aqui, desempenhavam suas atividades, e que quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 12 de outubro de 1492, ele, por julgar que havia chegado às Índias, não sabia que se tratava de um novo continente, batizou esses nativos, que ele teve os primeiros contatos, de índios. E aí pegou a denominação índios ou indígenas. No entanto, nós chamamos de civilizações pré-colombianas, ou seja, os povos que já existiam antes da chegada de Cristóvão Colombo. Se você se lembra, na semana passada nós tratamos dos astecas, que deram origem ao México, e dos maias, um povo que também deu origem aos mexicanos, mas quando os europeus chegaram, os maias já haviam praticamente sido conquistados pelos povos astecas. Então, pouco se sabe da cultura maia. A gente relembra, remonta, conhece muito da cultura asteca. Inclusive, os próprios mexicanos, eles se consideram descendentes dos povos astecas. Só que hoje nós vamos tratar de dois outros povos aqui da América do Sul. Nós sabemos que os astecas e os maias eram ali na região do México, da América Central, da América do Norte. Agora nós vamos para outras duas grandes civilizações que se desenvolveram aqui na América do Sul. Começando pelos povos incas. Os povos incas ocuparam boa parte da Cordilheira dos Andes. Muito aluno me pergunta, professor, o que é a Cordilheira dos Andes? Uma cadeia de montanhas. A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, ela é a segunda maior cadeia de montanhas do planeta Terra. Ela só perde para a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, muito famosa porque lá fica o pico mais alto do mundo, né? O Monte Everest. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia, uma sequência de montanhas aqui na América do Sul, e os incas habitavam essa cadeia de montanhas. Era até uma estratégia do povo inca, porque era uma área de difícil acesso para inimigos, era uma área alta, e lá de cima os incas tinham uma visão panorâmica. Então qualquer povo que se aproximasse para a invasão, os incas vinham de longe, porque eles ocupavam áreas superiores. Então as principais cidades do Império Inca ficavam em cima da Cordilheira dos Andes, sendo que o Império Inca tinha uma capital. A capital era Cusco. Essa cidade que fica em cima da Cordilheira dos Andes, ela ainda existe. Hoje Cusco fica no Peru. Na época era a capital do Império Inca, hoje não corresponde mais à capital peruana. Nós sabemos que a capital do Peru é Lima, mas Cusco continua a existir e é uma das grandes cidades do Peru. Nós sabemos também que os incas deixaram uma outra famosa cidade, as ruínas de Machu Picchu, que é uma das 7 maravilhas do mundo atual, uma área muito visitada por turistas do mundo todo. As ruínas de Machu Picchu era uma cidade inca famosa. Até hoje as pessoas visitam para conhecer muito da cultura inca, né? Da sua arquitetura, se conhece muito do artesanato dos povos incas. Nós sabemos que eles praticavam a agricultura, que eles tinham um sistema organizado de sociedade, um sistema econômico, um sistema político. Inclusive, o último grande imperador inca, quando os europeus invadiram e dominaram os povos incas, assim como eles fizeram com os astecas, foi Atahualpa. Atahualpa foi o último grande imperador inca na época da conquista dos europeus. Muito aluno me pergunta o seguinte, professor Rubens, os europeus que chegaram na América não eram um número menor? Como é que eles dominaram os astecas? Como eles dominaram os incas, que era um povo muito maior? Porque os europeus contavam com estratégias que esses povos nativos não tinham. Por exemplo, os europeus já conheciam a pólvora. Então as armas de fogo já eram uma vantagem para os europeus. Outra vantagem, os europeus trouxeram da Europa até espontaneamente, né, doenças. Trouxeram de modo involuntário a gripe, cachumba, né,
outras doenças que foram trazidas da Europa que começaram a dizimar os povos nativos. Doenças que hoje não matam ninguém, né? Sarampo, catapora, essas doenças terminaram dizimando uma parte das populações nativas e aí ficou mais fácil dos europeus dominá-las, ok? Os incas caíram, o último imperador foi Atahualpa e os incas passaram a ser dominados pelos europeus para trabalharem nas minas. As minas de exploração de ouro e prata. As duas grandes minas aqui na América do Sul ficavam em Cartagena, na atual Colômbia, e em Potosí, na atual Bolívia. Eram os dois grandes fluxos de exploração de ouro e prata, onde os europeus usavam a mão de obra dos incas para fazer essa atividade. Ok? O segundo grande povo da América do Sul é aqui do Brasil. Foi o povo tupi. Os tupis, eles surgiram na região amazônica. Só que era um grupo tão numeroso que eles se espalharam pela América do Sul. Foram para o Brasil, para o centro do Brasil, foram interiorizando, chegaram até o litoral, foram para outros países vizinhos como Bolívia, Argentina, Paraguai, inclusive, daí se ramificou os tupis guaranis. O guarani, que é uma língua secundária falada no Paraguai, que é o nome da moeda paraguaia, guarani. Se vocês perceberem, alguns clubes de futebol se chamam Guarani, em homenagem a essa ramificação dos tupis guaranis. Os tupis que eram muito famosos porque já praticavam a agricultura. Quando os europeus chegaram aqui, eles dominavam a produção de um produto específico, a mandioca. Vocês sabem que a mandioca até hoje está em nosso prato, né? É um produto bastante utilizado. Nós usamos a mandioca para fazer o beiju ou o bolo a partir de mandioca, e o primeiro povo aqui a desenvolver o cultivo da mandioca e passar a usar a mandioca em utilização de alimentos foi o povo tupi. Essa é uma herança indígena. Nós herdamos também dos índios o hábito de dormir em redes, artesanatos como cestos feitos de bambu, de palha, esteira, né? Toda essa questão do artesanato, prática de dormir de rede, alimentos oriundos a partir do cultivo da mandioca foi tudo herança dos povos tupis. Então aqui a gente encerra a nossa aula. Um forte abraço.